Agora, outro conceito aqui. Cronologia bíblica. O primeiro Adão leva ao pecado no mundo, depois Jesus tira o pecado do mundo. Depois, vocês vão entender. Bom, lendo Colossenses, entendemos o conceito de Paulo. A velha criação em Adão vai à morte. A nova criação em Jesus vai à vida eterna. 1 Coríntios 8,6. Para nós, contudo, há um único Deus, o Pai, de quem tudo procede e para quem vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo. Lembra daquele Colossenses que eu acabei de ler para vocês? Vocês vão ler aqui de novo Colossenses. Eles usam para trindade isso daqui. Por intermédio de quem tudo o que há veio a existir e por qual também vivemos. 1 Coríntios 8 é do mesmo Paulo que escreveu 1 Coríntios 15, que é a mesma carta, e também Colossenses. Então, tudo aquele conceito que eu mostrei para vocês dá para usar aqui. Eu vou usar agora. Ora, para Paulo e os cristãos primitivos, há um único Deus, o Pai. Isso daqui não tem como refutar. E para nós, contudo, há um único Deus, o Pai, de quem tudo procede, até Jesus Cristo, e para quem nós vivemos. E um só Senhor, não é Deus, é Senhor, Jesus Cristo. Por intermédio de quem tudo veio existir. Paulo vai falar aqui, da nova criação. Isso aqui é claro. Ele vai falar aqui em outras passagens. E Paulo e os cristãos primitivos, para eles, é um único Deus, o Pai, e o único Senhor, o Rei dos Reis, Jesus Cristo, por intermédio do qual toda nova criação veio existir. A gente leu lá antes como é que funciona esse conceito que Paulo usa em outros versos. Mediante o perdão e redenção dos pecados na cruz, toda nova criação vem de Jesus. Todos pecaram e tudo estava destinado à morte eterna. Romanos 3,13 fala que todos pecaram e estão destinados, tão longe da glória de Deus. Tudo por intermédio de Jesus Cristo. Tudo, toda salvação vem por Jesus. É o caminho, a verdade e a vida. Só Ele. Não há nenhum outro nome para a gente ser salvo. A dualidade, velha criação, nova criação, da primeira carta dos Coríntios de Paulo, fica ainda mais evidente quando lemos o capítulo 15, que é o capítulo que eu falo para ler da 1 Coríntios. Na carta, a mesma carta, que ele escrevia para a igreja, uma carta que tinha vários capítulos, que foi dividida em vários capítulos pela Igreja Católica, onde compara Jesus ao segundo Adão. O primeiro Adão foi contra a vontade de Deus e veio à morte dos pecados de todos. Romanos 5,12. O segundo Adão, Jesus, trouxe salvação de todos e o amor prevalece. Aqui, 1 Coríntios 15, 45 a 47 fala: assim também Cristo, o primeiro homem, Adão, assim também está escrito, na verdade. Assim também está escrito. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, a cronologia, em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural. Primeiro vem o natural, depois o espiritual. O primeiro homem é da terra, é terreno. O segundo homem, o Senhor Jesus, é do céu. O que significa isso? Quando percebemos que Paulo nos coloca a cronologia, que é contrária a Jesus Cristo ter sempre existido. Essa é a cronologia de Paulo. Primeiro vem o natural, Adão, e depois o espiritual, Jesus. Essa ordem coloca Jesus, o Cordeiro de Deus está morto desde a fundação do mundo. Em Apocalipse 13 fala. Já expliquei essa passagem, vou explicar um pouco melhor. Primeiro, como Jesus foi morto desde a fundação do novo mundo. A gente pode pensar nisso também. Engraçado, né? Primeiro vem o natural e depois o espiritual, né? Só que como é que eles vão explicar isso se dizem que Jesus veio antes da fundação do mundo, né? Paulo estava louco. Não sei. É mistério. Não, mistério. Esse conceito, ele está muito claro. Ele é muito claro. Ele casa com tudo. A gente pode pensar que o Cordeiro está morto desde a fundação do novo mundo. A gente pode pensar do mundo, mas se referindo ao novo mundo. Isso aqui, se você vê em Apocalipse, faz muito sentido pela ordem. Apocalipse 13, tá? Já tinha acontecido um montão de coisa antes disso acontecer, já estava começando o novo mundo, né? Estava caindo, Satanás tinha caído na Terra. Então, tem a ver com o contexto também. Mas assim, a gente pode também pensar outra coisa, primeiro vem o natural, que é Gênesis 1. Depois o espiritual, Colossenses 1. Sendo Apocalipse um livro com passagens proféticas e compreendendo a linguagem dos profetas e dos homens de Deus que entenderam a Bíblia, sabemos que a presciência de Deus, também chamada de onisciência,
É uma das características mais marcantes do único Deus bíblico. Leia um exemplo. Jeremias 1, ele fala sobre ele, se eu não me engano. A palavra de Yahvé chegou a mim com o seguinte: antes mesmo de eu te formar do ventre materno, eu te escolhi para que viesses ao mundo e te separareis e te designarei para a missão de professar essa nação. Tá bom. Então quer dizer que Jeremias estava no céu. Vamos ler de um jeito católico, né? Aí ele, ou de um jeito meio youtuber fala assim, Jeremias era um anjo, então, e Deus sabia que ele era um terço dos anjos que vai para que ficou morno, né? Então Jeremias era de um terço do anjo que estava morno. E não sei o que, árvores são conexões e blá blá blá, sabe? Aquelas coisas doidas. Então aí essas coisas que não faz sentido para quem lê a Bíblia, né? E na verdade, o que isso significa? Presciência de Deus, onisciência. Vocês querem falar que Deus não é onisciente? Querem falar que Deus não planejou tudo que a gente está vivendo? Que Deus não planejou a sua vida? Um cristão não pode falar que Deus não planejou. Deus planejou tudo, só que Deus dá o livre-arbítrio, ele deixa as coisas andarem como elas deveriam andar. Ele não coloca o dedo dele em tudo, ele coloca nos detalhes, porque ele fez as coisas para a gente escolher entre a salvação em Jesus Cristo ou a vergonha eterna, porque ele quer pessoas humildes, para que ele possa habitar dentro dessas pessoas em plenitude. Ele quer os verdadeiros adoradores, que adoram em verdade e espírito, não porque quando você enjala uma pessoa e obriga ela a fazer o que ela não quer, não é um verdadeiro adorador. Deus quer os verdadeiros adoradores, né? Assim, o Cordeiro, que estava morto desde a fundação do mundo, é uma promessa de Deus, que é o Messias. O Messias é a promessa de Deus. Agora eu retorno naquela parte. Antes de Abraão ser eu sou a promessa de Deus. A gente já falou muito bem no próprio versículo, né? Que já vivia na presciência do Pai, porque o Pai é a origem. O que Deus pensa já está predito, já vai acontecer. A gente tem o nosso tempo terreno. Os gregos falavam que tem o tempo dos céus também, tipo, não é o mesmo tempo no céu e na terra. Então, esse modo de falar profético, ele remete também a isso. Então, é assim, já vivia na presença do Pai. Em Gênesis 3,15, é a passagem que fala da serpente, né, que seria pisada por Jesus, o filho da mulher, né? Sabe, irmão Luigi, é que os testemunhas de Jeová, eles são um dos poucos que realmente batismo em nome de Jesus, né? A gente sabe que o batismo verdadeiro na Bíblia é em nome de Jesus, conforme nos Atos Apostólicos, né? Tem 5 batismos em nome de Jesus. E a nossa igreja é a única que batiza em nome de Jesus, além das TJ, né? Apesar da TJ ter alguns problemas, né? Mas a gente não cobra nos batismos, né? A gente vai até a casa dos cristãos e batiza, né? A gente não fica cobrando dízimo, essas coisas, né? De graça a gente dá, né? A gente, na verdade, usou o nosso dinheiro para batizar. É isso. Eu vou falar que eu quando eu fui batizado pela Igreja de Deus, eu me assustei, porque foi uma igreja que me ajudou, só não me bancou a viagem, porque eu tinha dinheiro, nem pedi nada, mas bancou de outro irmão uma viagem longa. E eu fiquei na casa de um irmão lá, me faltou, ele saiu da cama dele, eu dormi no melhor quarto, eu falei, nossa, eu tô me sentindo Elias. Eu pensei, sabe, Elias, que eles pegavam o melhor quarto e dormia lá fora para deixar ele ficar, o quarto do profeta. Eu me senti Elias, falei, meu Deus, que tratamento especial é esse? Por que uma pessoa faz isso? E assim, os irmãos da Igreja de Deus que eu gosto, pela convivência, é um amor, é uma coisa que você não encontra em nenhum sistema religioso, que assim, tem irmãos bons no sistema religioso, tem, mas eles têm que ser libertos, porque a verdade é uma coisa inigualável. Lendo Colossenses, entendemos o conceito de Paulo, velha criação em Adão, que vai à morte. E outra coisa, irmão Luiz, o amor é de graça, né? No sistema religioso você paga para ser enganado, e você estando na Igreja de Deus, você é amado, né? Você recebe tudo de graça, né? O batismo, até as roupas do batismo, né? A bata, né? É tudo entregue, então é tudo de graça, né? O amor mesmo, né? A noiva, não é a meretriz, né? É outra coisa, a meretriz ela se faz pagar, né? A noiva dá de graça, dá por amor.